Olá, muito boa tarde. Eu venho aqui mais uma vez a esse canal e mais uma vez eu conto com a colaboração de cada um dos que nos assiste, dos assinantes. Eu estou sempre prometendo que vou ficar mais frequente ao canal e não sei porquê, sabe, surge sempre uma coisa, mas é um projeto meu de 8 em 8 dias eu estar colocando uma palavra nova aqui no canal para todos vocês, amém? Vou falar de uma palavra muito interessante hoje que vai para o seu coração, mas em primeiro lugar eu convido você para fazer um minutinho, uma breve oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando hoje nesse canal. Eu te peço que nesse momento cada uma das pessoas que esteja assistindo, que esteja na sua casa, no seu conforto, que sinta a mão poderosa do Senhor, do quanto vale obedecer, do quanto vale ter a alegria de dizer eu tenho paz com Cristo. Pai justo, restaurar a saúde de cada um que precisar. Que o Senhor seja sempre soberano nas nossas vidas. E é que a tua palavra seja muito forte nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então eu trago aqui uma palavra que fala que... Primeiro fala que não é bom a gente está longe dos caminhos do Senhor. E daí a gente vai refletir sobre isso, sobre obediência, sobre promessa, sobre aquilo que falamos. E saber que o nosso Deus é um Deus original, justo. E para isso é necessário que você leve as coisas do Senhor a sério. Olha só, no livro de Juízes, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim, olha, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Serviram a outros deuses, serviram a outras imagens de Arã, imagens de Sidom, imagens de Moabe, dos filisteus, e abandonaram totalmente os caminhos do Senhor. Daí, no versículo 7 fala, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Amém? No versículo 8 a palavra de Deus diz, naquele ano, eles humilharam e oprimiram, e durante 18 anos, eles oprimiram o povo de Israel duramente. Então você veja que não vale a pena você ser uma pessoa desobediente. É bom obedecer essa palavra, porque o Senhor é o nosso Pai. Quando a gente ainda pequeno, o nosso Pai, ele é mais enérgico, mais cuidadoso. Cuida, menino, né? Não passa aí, filho, né? Aí tem espinho, aí tu se machuca, aí é perigoso. Não é bom tu estar em tais lugares. Não é bom tu estar sentado em roda dos escarnecedores, em pessoas que a gente não confia. Então, aquele cuidado de pai. Eu digo para você que hoje e sempre o cuidado do nosso Pai Celeste é igualzinho. Aquele ciúme, aquele cuidado. Eu não quero que nada de mal aconteça. Eu posso até dar uma palmada, um puxão de orelha, eu posso fazer qualquer coisa a um filho meu, mas eu não quero que outro faça, entende? Então, o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ciumento, e ele não deixa, ele não permite que você siga a outros deuses, e o Deus do nosso socorro, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, que ele fique ao léu, jogado, que caia em esquecimento. A palavra de Deus diz que o Senhor falou a Josué, fala desse livro todos os dias, porque nós vivemos um tempo de pessoas esquecidas. Eles esquecem, descuidados. A cada dia que passa nós ficamos mais displicentes, mais descuidados, mais vulneráveis. E Deus continua ali, a linha de raciocínio do Senhor é a mesma, não mudou, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, não há mudança, as pessoas mudam, Deus não. Entende?
Então, quando as pessoas estavam nessa situação, eles clamaram a Deus. Isso me leva a crer que quando você volta, retorna, isso é bom porque você confessa: ah, Senhor, eu pequei, ah, Senhor, eu fugi da tua palavra. Mas de outra forma, Deus está vendo que Ele vai dar o socorro e que você traiu Ele e que você sabia que estava traindo. Então, ninguém peca, presta atenção, de uma cegueira que inequívoca, que você não tinha como evitar. Tinha como evitar, sim, porque Deus plantou em você o Espírito Santo de Deus para que Ele habitasse em vós, habitasse em vocês. Então, querido, não tem como. Aí você fica se pegando com todo o vento de doutrina que não vale a pena. Você entende? Eu vou entrar na palavra de fato agora. Preste atenção, serviço. A palavra de Deus diz no versículo 10: então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: nós pecamos contra ti, pois nós abandonamos o nosso Deus e prestamos culto a outros deuses pagãos. Então sabia, não sabia? Poxa, por que a gente faz isso? Não é? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque essa palavra bateu em mim. E eu quero que ela soe, mas de uma maneira suave em você. Porque aí você vai só ouvir. Esses camaradas aqui, eles passaram na pele o que é bom desobedecer, como é complicado, como é difícil. Amém? Porque a bondade, o esquema da bondade, ele é mentiroso. Ele é sorrateiro. Então, ele dura pequeno, é momentos. Mas o nosso Senhor é eterno. E o Senhor quer que você obedeça aqui, para você entrar na casa dele. Entende? Para que você diga: Senhor, eu passei no teste, porque o Senhor puxou na minha orelha, porque o Senhor mostrou com bridão, como quando o burro está no cultivador, está na carroça, puxa e ele vem achando ruim, mas vem porque você puxou. Nosso Senhor também puxa com bridão, sabe? Está errado, cara. Entendeu? O caminho certo, eu quero você aqui. Você entende? É essa maravilha de Deus. Ele é justo. Ele é maravilhoso. Então, a palavra de Deus diz, querido, que aconteceu isso. Aí no versículo 11 diz: e o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moabitas, né, o oprimiam, vocês clamaram a mim e eu libertei vocês. Aí, na hora do bem bom, podia ter repartido, fatiado comigo, não era? Deram as costas para o Senhor, não olharam para o Senhor nem pelo retrovisor. É complicado falar dessas coisas, mas isso é o ser humano, entende? Essa é a verdade. É complicado isso. A gente, quando está numa pindaíba danada, numa falta de dinheiro, a gente: Senhor, olha para a minha vida financeira, não é? Mas no bom a gente esquece do Senhor. Quando a gente está enfermo: ah, Senhor, retira de mim, essa dor está complicada demais. Aí o Senhor vai lá e tira. Você não lembra mais de agradecer, não vai contar o testemunho. É assim, é complicado o ser humano. Entende? Mas é assim. A gente simplesmente chega a um ponto do coração da gente ficar tão endurecido que a gente não quer nem ouvir. O que esse camarada está falando, hein? Eu não sou assim. Mas nós somos assim. Entendeu? Eu estou incluído também. Estou no meio. Entendeu? A palavra que serve para você serve para mim. A palavra que é doce para você é doce para mim. A palavra que dói em você, ela também dói em mim. Entende? Mas é bom, porque é de Deus, é do nosso Senhor. Entende? Deixa eu continuar, querido. A palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 14. Então, o versículo 14 diz que eles jogaram todos os deuses fora. Senhor, vamos te obedecer. Não nos abandona. Entendeu? Nós vamos te obedecer. No versículo de número 15, a palavra de Deus diz que os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faz conosco o que tu aprovar, o que melhor parecer para ti, porque agora nós precisamos de ti. Livra-nos agora. Olha que oração linda. Livra, Senhor, agora.
é um pedido, é um socorro, não é? Isso no versículo de número 15. Livra-nos agora. Bem, a palavra de Deus diz, queridos, que no versículo de número 16, então eles disseram, pegaram os deuses lá que eles haviam pegado e jogaram tudo fora, tá certo? E disseram, nós vamos obedecer o Senhor. É um voto. Aí o Senhor se volta para eles. Tá bom. Vou entregar esses pagãos nas suas mãos. Porque o interessante é que quando era para guerrear, Deus encorajava os israelitas e afrouxava os pagãos. Quando Deus queria que fosse o inverso, que eles pegassem os israelitas, Deus afrouxava os israelitas, entendeu? Ficava tudo frouxinho e Deus encorajava os pagãos para poder, entendeu? Para poder eles sentir na pele. Porque Deus é bom. Irmão, mas como é que tu fala que Deus é bom? Deus é ótimo. Se toda a vida que eu estivesse errando, tivesse o meu pai Barnabé do meu lado. Epa, ei rapaz, não faz isso não, entendeu? Tivesse a minha mãe, a dona Letícia, uma pessoa maravilhosa, uma professora muito educada, muito doce, falava com uma voz aveludada. Meu pai era mais grosseiro. Minha mãe, ei filho, não faz isso. Muitas das vezes ela só olhava e nós obedecia. Você entende? Então, a sabedoria de antes que a gente não herdou. Eu sou horrível como pai. Mas o nosso pai, ele é verdadeiro. Ele é maravilhoso, ele é enérgico. E pai bom, que tem filho bom, é aquele duro. É aquele que diz não para o seu filho. Aquele que dá tudo que o filho quer. Não vai ter um bom filho nunca, porque ele não vai saber o que é bom e o que é errado. Ele não vai saber o que é bom e o que é ruim. Ele não vai saber o que é doce e o que é salgado. Ele não vai saber o que é crente, o que é quente, o que é frio. Ele não vai saber porque você não ensinou. Não foi um bom pai. Entende? Eu não sou um bom pai. Então, eu quero dizer para você que Deus nos ensina na sua palavra como nós devemos criar um filho na obediência. Entende? De primeiro, os filhos mais velhos obedeciam os seus pais. Eu lembro que nós, barbado, pai de família, nós ia lá e a gente respeitava o ferrão lá debaixo do alpendre. O dono era ele, entendeu? Então, hoje não é mais assim, não é? Filhinho desse tamanho já dá grito na gente, já dá palmadinha na cara do pai. É complicado essas coisas, mas a gente não herdou. Então, Deus estava ali severamente, trazendo ali, com o seu cabresto, entendeu? Com a sua palavra, com o seu amor, trazendo aquilo que era de bom para os seus filhos, tá certo? Queridos, eles correram atrás de um rapaz chamado Jefté. Preste atenção, no capítulo de número 11, a palavra de Deus disse que esse Jefté era um gileadita. Ele era um guerreiro valente, a sua mãe era uma prostituta e o seu pai se chamava-se Gileade. Mas disse que a mulher do seu pai, né, junto com os filhos, expulsaram ele. Aí, tu é filho de uma prostituta, o que você quer aqui no meio? Você está entendendo? Tem herança, tem uma outra coisa, tu não faz parte da família, entendeu? Foi um erro e tal. Sabe como é que funciona, né? Naquele tempo já era desse jeito também. Então o camarada saiu, ele foi lá morar numa cidade chamada Tob, né? Que quer dizer terra boa ou boa terra, entendeu? Mas lá ele se juntou com todo tipo de gente que não prestava. Ele juntou uma equipe horrível, tá certo? Tenebrosa. Então ele ficou invadindo terras, entendeu? Pegando o que a gente chama de despojo para comer. Ele vivia disso com o seu bando. Não era grande coisa, entendeu? Esse indivíduo. A palavra de Deus diz que os israelitas correram atrás dele. Cara, nós queremos que você e o seu bando vá brigar junto com a gente. Vamos enfrentar a guerra lá junto com a gente. Deus é conosco, porque Deus já disse que se compadece de nós, do nosso sofrimento, e junto com vocês a gente é mais forte. Os israelitas cheios de tradição, e eles viam com esse olho aqui o que eles achavam que era poderoso. A fé era como a nossa também, é pequena. Então, acreditar só na palavra de Deus para eles era pouco. Então, eles corriam para ser socorridos para esse tipo de gente.
Então a palavra de Deus diz que ele fez lá, depois vocês me botaram para correr, agora como vocês estão no sufoco, vocês querem que eu volte para vocês de novo? Tá? Não, mas nós queremos. Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar nós. A palavra de Deus diz que no versículo 8, apesar disso agora nós estamos apelando para vocês, eles negociando, né? Responderam os líderes de Gileade, né? Venha conosco combater os moabitas, você será o nosso chefe e todos aqui de Gileade te obedecemos, cara. Vai ser o nosso líder. O Senhor é contigo. Então eu acho legal, porque ele estava apostando numa pessoa, sabe lá como, mas assim, eles tinham a promessa de Deus. A promessa de Deus estava ali naquele lugar, certo? E Deus ia abençoar, porque a promessa do Senhor é promessa do Senhor. Entendeu? Nós somos falhos, o Senhor não. Quando promete, as coisas acontecem. Versículo 9, a palavra de Deus diz que Jefté respondeu: bom, se vocês me levarem de volta para lutar com os moabitas, e se o Senhor entregar nas minhas mãos, vocês entendem? Aí eu serei o chefe de vocês. Simples assim. Vamos lá. Teve aquelas negociações, um momento aqui bem extenso, tá? Mas vocês podem até ler em casa, tá bom? Do versículo 8 até o versículo de número 27, 28, teve muitas negociações, negociando com o chefe dos moabitas. Olha, o Deus é o soberano, é o Deus que quando no deserto foi passar por vocês não deixaram, entendeu? Então esse Deus é o Deus verdadeiro, aquelas terras pertencem ao Senhor pelas promessas, vocês estão no lugar errado, então o Senhor agora vai punir vocês, caso vocês não saibam, vocês querem nos atacar, eu agora sou o líder, sou o chefe dessas pessoas e tudo isso mais, e Deus está conosco, estava mesmo, tá bom? Olha só no versículo de número 29 do capítulo 11, a palavra de Deus diz assim, do livro de Juízes: então o Espírito do Senhor apossou-se de Jefté, e ele atravessou Gileade, Manassés, e passou a Mispar de Gileade. E daí ele avançou para lutar com os moabitas, tá certo? A palavra de Deus diz no versículo de número 30, e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os moabitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os moabitas, aí será do Senhor. Eu oferecerei esse indivíduo em holocausto, como se o Senhor tivesse interessado em sangue inocente. Você vê que promessa boba. Eu até apelidei essa palavra aqui: cuidado com seu voto, cuidado com o que você promete, Senhor, cuidado com o que você fala. Você entende? Deus já tinha feito uma promessa que dava nas mãos deles. Deus já tinha apossado o seu espírito dele. Aí o camarada, não acreditando, ele era o juiz, ele era o chefe, ele foi lá ungido pelo povo de Israel. Entendeu? Que não, Maria vai com as outras, não tinha para onde correr. Aí o camarada vai e faz isso. Agora, para que você promete uma coisa dessa para Deus? Deus está interessado em holocausto. Deus está interessado em sangue alheio. Deus está interessado na obediência. Deus está interessado no nosso amor, na nossa sinceridade, porque o Senhor tem apostado em nós, mesmo sabendo que nós não somos firmes, nunca somos. A gente vive com um pé lá e outro cá, essa que é a verdade. A gente vive combatendo uns os outros, saindo apóstolo, saindo profeta, saindo todo tipo de porcaria aí todo dia, mentindo em nome do Senhor, e as pessoas acreditam e não fala da promessa e não fala da verdade. Por quê? Porque a verdade aqui, ela não dá audiência. Sabe o que é que dá audiência? Mentira, porque eles vivem mentira. Quanto é que você pode dar? O Senhor vai te dar em dobro, o Senhor vai dar em... E as pessoas estão apostando nisso. Deus não prometeu nada aqui, cara. Deus quer que você obedeça, porque a nossa riqueza está lá no alto. A riqueza maior de um ser humano, a riqueza maior de um indivíduo, é na casa
casa dele, é morando com ele, é vivendo com ele, é a promessa dele, entende? Essa é a luz, esse é o brilho. É você aqui se capacitar, ler a palavra, entender, pregar, salvar, entendeu? Porque é essa palavra que salva, é você viver de um modo digno, onde as pessoas vejam que você é honesto, que você é um pregador da palavra de Deus, entende? E mesmo assim nós não aproveitando, tem pessoas tirando proveito para si só. Só que esse mundinho aqui, ele vai se acabar. Esse mundinho aqui, ele não é para sempre. O para sempre, sabe onde é? É no céu. O para sempre, sabe onde é? É lá no anjo de luz, que caiu, no anjo caído. Essa que é a verdade, entende? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está chamando você nessa tarde, nesse dia, nessa sexta-feira, dia 18 chamado Sexta-feira Santa, né? O Senhor está te chamando para você ser luz, para você ser uma pessoa transparente, em obediência, para que você passe a ser um pregador da palavra de Deus, independente do que vão falar, independente da sua aparência, do que vejam em você, entendeu? Deus não está olhando para, como eu preguei a última mensagem falando de Mefibosete, Deus não está olhando se você é deficiente físico, por que você é um ninguém, por que as pessoas olham com um olhar de desprezo para você. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o seu coração. Tá? Deus se compadece quando você pede socorro. Os israelitas pediram socorro. Senhor, socorre-nos. Nós erramos, nós pecamos. O que nós fizemos foi errado, foi feio demais. E nós estamos sendo massacrados, escravizados. E a gente sabe que isso dói muito mais no Senhor do que em nós. Então, nós queremos aqui pedir o nosso socorro. O Senhor, vai, vamos lá. Mas mesmo assim eles não acreditaram, então correram e pegaram aquele profeta lá, o Jefté. Não é porque ele era filho de uma prostituta, nada a ver uma coisa com a outra. Não era porque era filho de pai separado, que o cara tinha várias... Nada disso. É porque a maneira que o indivíduo se dirigia a Deus era uma maneira esquisita. Entendeu? Como é que eu digo, se o Senhor me der essa guerra nas minhas mãos, e o primeiro que sair de dentro da minha casa, da porta da minha casa, que loucura! A minha casa eu vou orar para que ela seja santa, para que ela seja abençoada, abençoado o que entrar, abençoado o que sair, abençoado o que estiver, abençoado o da direita, o da esquerda, o da frente, o do fundo. Aonde eu estiver, eu quero que a bênção do Senhor esteja comigo. O camarada disse, primeiro que sair, eu vou pegar e vou queimar em holocausto ao Senhor. Matar, como se o Senhor fosse um Deus morcego que estivesse interessado em sangue humano. Você vê que presente mais bobo, dá mais pura emoção, entende? Então, essas histórias eu leio para que você veja nos seus propósitos. Eu não estou aqui botando em dúvida em que você, poxa, Senhor, se tu me der isso, na minha casa está precisando disso, eu vou dar isso. Senhor, se sobrar algo especial, né? Se o Senhor me der essa provisão, eu vou comprar de cesta básica, eu vou distribuir na favela. Senhor, onde aquelas pessoas são mais carentes, Senhor, eu vou tirar um dia por semana e vou orar nos hospitais, vou pedir para estar lá. Se não deixar eu entrar, eu vou para a fila, eu vou estar orando ali nas pessoas, entendeu? Eu não estou dizendo que você não faça isso, faz. Entendeu? Mas olha a promessa que você está fazendo. Olha o que você está prometendo para o Senhor. E eu tenho certeza que essas escritas aqui são para quê? Essas escritas aqui é para quando você lê, você diga, não, Senhor, foi bom o Senhor ter me mostrado isso, alguém ter escrevido, porque eu não caio numa esparrela dessa. Eu não faço esse tipo de promessa. Se o Senhor me der, é porque o Senhor quis que o teu nome fosse honrado. Entende? Então a palavra de Deus diz no versículo 31 que o cara disse, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, Deus, sabe, o cara estava falando que Deus tinha dado e tinha dado mesmo.
Entendeu? Quando Deus te dá uma promessa, não é que vai acontecer, já aconteceu, certo? Então, quando ele diz, quando eu tiver vindo dar vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Saúde da vida. Que coisa, Deus não está interessado nisso. Aí quem sai, querido? Presta atenção. Versículo de número 34. A palavra de Deus diz que quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao encontro, dançando ao som de tamboris. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando ele viu, ele rasgou as suas vestes e gritou: a minha filha, eu estou angustiado, eu estou desesperado por sua causa, pois eu fiz ao Senhor este voto e não posso quebrar. Que camarada, hein? Que juiz os israelitas foram procurar. Que coisa. Por que não prometeu outra coisa? Senhor, eu vou ser obediente. O que sair da minha casa está debaixo da bênção. O que entrar na minha casa está debaixo da bênção. Eu vou ser luz para esse exército vencedor. Eu não vou procurar pessoas de baixo calão, não. Eu vou pregar a verdade. Eu vou ser um exemplo. Entende? Então, o camarada só entendia de espada e sangue. Violento total. Dificuldade total. Então, o que acontece? A filha diz, versículo 36, meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor? Nojento. Foi esse tipo de palavra, foi esse tipo de promessa que o Senhor fez para o Senhor. Me deixou menos eu chorar 3, 4 dias aí com as minhas amigas aí no meio do mato. Depois eu volto aí. Que pai. Mas é assim que eu entendo a palavra de Deus. Que você tenha consciência do que você é, do que você faz. Seja sempre pequeno. Que Deus apareça. Entende? Através das nossas preces, dos nossos pedidos, da nossa súplica de socorro. E que a gente desapareça cada vez mais. Você entende? Porque eu vou prometer o que eu posso prometer para o Senhor. Senhor, eu preciso ser melhor. Senhor, eu preciso te obedecê-lo. Senhor, eu preciso viver uma vida íntegra. Senhor, eu preciso ser um pai responsável. Senhor, eu preciso que o Senhor abra um caminho onde eu possa andar, que eu quero ser exemplo. Eu quero ser o melhor para o Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Eu vivo do Senhor. Eu vivo do que o Senhor me dá. Eu sou merecedor? Claro que não. De maneira nenhuma. Mas pregar evangelho é muito prazeroso. Entende? Saber o quanto esse Deus nos amou é mais maravilhoso ainda. E eu fico me perguntando por quê. Ele amou pessoas desse tipo, entendeu? Mas nós somos frágeis, nós somos incapacitados e nós precisamos do Senhor. E muitas das vezes eu sei que o Senhor está me botando no caminho. Eu digo, Senhor, aproveita, manda ver, eu ainda aguento. Não era para mim estar caindo nesse tipo de esparrelo, então não tem desculpa, entende? Então, busca o Senhor da graça, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus da luz, o Deus da paz. Tá certo? E o que eu falo para você, cuidado com o voto que você faz, dizendo que é para o Senhor. Tá bom? A palavra de Deus diz que os israelitas sofreram muito, porque buscaram o que viram, deuses pagãs, entende? Deus dá uma guerra, mostrando que aqueles deuses não têm condição de salvar nem os deles. Aí o cara vai lá vencer a guerra e traz aqueles deuses aí para ter misericórdia. Difícil para o Senhor engolir
É difícil para nós saber que isso é ser humano, saber que isso são o tipo de pessoas que Deus investe, entendeu? Então, Deus é esse Deus cuidadoso, maravilhoso, ciumento. Você é dele, você é da parte do Senhor. Você tem uma responsabilidade. Ontem, lá na minha igreja, eu estava pregando sobre o Espírito, sobre a casa espiritual que nós somos. Muito cuidado com essa casa espiritual, muito cuidado conosco. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso. Temos que se cuidar. Deus ama você. Deus ama você. Tá certo? Querido, deixa eu dizer só mais uma coisa que eu estou encerrando. Se você gostou desse vídeo, manda para o seu amigo, tá bom? Manda mesmo, para ele saber um pouco sobre a obediência, de quanto Deus é maravilhoso, tá certo? Incentiva ele para se inscrever nesse canal, ver o conteúdo que tem lá. Ajuda a gente a proclamar, povoar a essa palavra. É necessário que corra os quatro cantos do mundo, entende? Eu não ganho nada financeiramente com isso. O que eu ganho é saber que alguém assinou, é saber que alguém está assistindo, é saber que alguém está curtindo, está vendo, está amando, está prosperando, sabendo que esse Deus existe, sabendo que esse vídeo está salvando pessoas. É isso. Então, faça o trabalho do Senhor. Manda aí para os seus grupos, tá certo? Todo mundo tem um grupo, 2, 3, né? Manda para os seus grupos aqui. Olha o que o irmão está falando. Lê se essa palavra que ele leu se é verdade mesmo. Se a gente é tão bobo a esse tipo, entendeu? Que tipo de promessa nós fazemos para o Senhor? Olha o que isso aqui pode consertar nós no dia a dia, entende? Então, vamos trabalhar nessa linha de raciocínio que eu tenho certeza que o Senhor muito, 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 muito vai abençoar a tua casa. Você não tenha dúvida disso, tá certo? Convido a você só para fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por essa palavra que nós tivemos, esse pequeno tempo que nós tivemos juntos, conversando, para que Deus continue abençoando a tua casa. Abençoar a tua casa, tá bom? Não é matar quem está saindo e quem está entrando, tá bom? Abençoar a tua casa, aquele que entra, aquele que sai, seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Pai nosso, Pai justo, Deus santo, Pai maravilhoso. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra. Gratidão. Bom estar contigo. O Senhor é luz, o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o nosso socorro mais rápido. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor nos traz a paz. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor tem sido conosco. O Senhor tem sido bondoso. Pai justo, em nome de Jesus, abençoa essa cidade. Meu Deus, toma nas tuas mãos esse lugar. Meu Deus, abençoa cada pessoa, cada veículo de comunicação que tiver nesse momento, sendo usado para a pronúncia dessa palavra. Pai, toma nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Que você possa dizer amém e que essa palavra possa estar no seu coração. Até a próxima. Em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Amém.